Olá, meus seres, eu espero que vocês todos estejam muito bem. Prof. Sócio do canal Bem na Bio para ajudar você sempre em biologia. Agora, com um bloco de aula sobre histologia humana. Essa é a nossa primeira aula. Acompanhe todas as outras para brilhar nesse assunto da biologia, que é muito importante. Seja você estudando para o seu Enem, para o seu vestibular, escola, na sua faculdade, estou aqui para ajudar você. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até vocês. Eu espero que tenham assistido às aulas anteriores. Lá nós falamos sobre células, citologia, uma parte muito importante. Depois fomos para toda a área da genética. Qualquer coisa você volta, assista às aulas anteriores. E agora a gente vai chegar em histologia, especificamente dos humanos. Isto significa tecido e logia, o estudo. Então a histologia fará o estudo dos tecidos. Terá histologia vegetal, terá histologia de animais não humanos em várias áreas que vocês podem aí frequentar futuramente na universidade, ou mesmo quem estuda aí veterinária e outras, zootecnia e outras partes, você pode ter que estudar, obviamente, alguns grupos específicos, às vezes nem na graduação, mas na pós-graduação, seja lato sensu, stricto sensu, mestrado, doutorado, enfim, qualquer outra área. Mas histologia é o estudo dos tecidos. Aqui o nosso foco vai ser histologia dos humanos, porque ela é muito básica aí para muitos cursos da área da saúde e também para você que faz Enem e vestibulares. E eu sei que você me acompanha aqui. Então a gente tem essa preocupação geral em relação ao estudo dos tecidos. Mas o que é um tecido sócio? E como que eu faço para ver isso? E os humanos são extremamente complexos. Então, geralmente, nós temos aí o aprimoramento, o uso de técnicas para produzir lâminas de microscopia, de luz ou microscopia óptica, e aí a gente conseguir visualizar as coisas no nível microscópico. A partir dos anos 1590, aí com o desenvolvimento dos microscópios, claro que eles foram sendo aprimorados. Nos anos de 1800 para frente, essa parte da histologia assim deu uma explodida legal. Século XIX, depois século XX, e hoje a gente tem uma microscopia eletrônica, microscopia de força atômica, coisas assim maravilhosas no mundo científico. Mas a prática, geralmente para você escola, universidade, é com microscopia de luz. Então as lâminas estarão preparadas ou prontas, ou a gente vai às vezes confeccionar essas lâminas, produzi-las, e aí a gente vai observar ao microscópio. E quando você observar ao microscópio, um tecido é um agrupamento de células, uma reunião de células. Essas células às vezes são parecidas, às vezes não são, às vezes têm formas bem distintas ou diferentes, mas tu tem ali um agrupamento de células. E essas células vão produzir uma substância que fica ao redor delas. E essa substância ao redor é a matriz extracelular. Por muitos anos, as células foram estudadas separadas da matriz. A galera acreditava que a matriz só dava um suporte técnico ali, um suporte mecânico para as células, não tinha muitas outras funções. Hoje, essa matriz extracelular é muito estudada e ela é colocada tudo muito junta, porque a célula produz essa matriz interfere no funcionamento das células, essa matriz é um meio de comunicação entre as células, então eu coloquei nos tecidos, tu vai ter um agrupamento de células, mais essa matriz extra que as próprias células produzem. Para alguns autores, a gente tem exceção, tipo o tecido nervoso. Você vai encontrar, às vezes, em estudos que o tecido nervoso não apresenta essa matriz extracelular para alguns autores, para algumas edições de livros. Isso é meio questionável, mas como regra meio geral, quando nós olhamos para os tecidos, nós nos preocupamos com esse agrupamento de células mais essa matriz extracelular. No tecido nervoso seria ausente ou quase nada. No tecido epitelial, bem pouquinho dessa matriz extracelular. No tecido muscular, um pouquinho mais dessa matriz extracelular. E no tecido conjuntivo, essa matriz extracelular é extremamente abundante. Então a gente vai estudar detalhes da matriz. Mas o que é a matriz? É o que fica entre as células, ao redor das células,
uma estrutura formada geralmente de fibras, de proteínas, de açúcares, de água, substâncias que estão ao redor das células. Então eu fiz aqui só um esboço geral de quando a gente vê imagens em livros ou mesmo em microscopia, células meio juntinhas ou agrupadas. Nos epitélios essas células são bem juntinhas ou justapostas, nos tecidos conjuntivos mais afastadas, mas eu tenho que pensar nas células e entre elas a matriz extracelular, que é produzida pelas próprias células. O corpinho humano, por mais complexo que ele seja e formado por mais de 200 tipos diferentes de células, todas elas serão agrupadas basicamente em 4 tecidos. 4 tecidos compõem o seu corpinho. Quais são os tecidos? O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Quando nós falamos nesses 4 tecidos, a gente vai pensar no agrupamento de células de todo o nosso corpo, a junção delas e a matriz, que é o espaço entre as células. Agora, dentro dos tecidos, você encontra variedades ou tipos específicos. Então, quem estuda para vestibular, quem estuda para Enem, às vezes é uma coisinha meio decoreba as diferenças que existem. Mas eu penso sempre que não é para você decorar, para você tentar fazer sentido, entender as coisas, ok? E aí essas associações fazem o seu cérebro gostar de estudar e gostar de entender. Então, sim, é decoreba. Mas você vai ter 4 tipos de tecidos e eles serão classificados aí, de acordo com as suas características gerais, com seus tipos de células, com essa abundância ou não de matriz extracelular, o formato das células e as funções que elas desempenham. E ainda, especificamente, eu posso pegar um tecido e subdividir esse tecido. Colocar lá, tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular ou secretor. Então, de revestimento, glandular ou secretor seriam variedades do tecido epitelial ou tipos específicos do tecido epitelial, ok? Tecido epitelial de revestimento, como o nome sugere, ele vai revestir, seja revestimento externo, revestimento interno. Então, revestimento externo aqui, mais superficial, a nossa epiderme, a camada mais superficial da pele. É um exemplo clássico de tecido epitelial de revestimento. Agora, você tem o revestimento interno na cavidade do nariz, na boca, no esôfago, no intestino, nos vasos sanguíneos. Então, esse revestimento interno de órgãos também aparece. E aí ele vai ter funções distintas ou diferentes. O tecido epitelial glandular ou secretor, ele forma as glândulas endócrinas, exócrinas, glândulas que liberam aquela substância chamada secreção. Então, uma glândula, por exemplo, sudorípara, vai produzir o suor, e o suor vai ser liberado na superfície desse epitélio que formou a glândula. Então, a gente chama essa glândula de exócrina. A gente vai ver os detalhes posteriormente. Agora, a tireoide é uma glândula na base do pescoço, na região anterior do nosso pescoço, e essa glândula vai produzir, basicamente, e liberar hormônios na corrente sanguínea. A glândula tireoide é uma glândula endócrina, libera secreção no interior dos capilares sanguíneos. Então, o tecido glandular ou secretor, ele tem células que produzem substâncias que serão lançadas para fora da célula. E essas células são especializadas na secreção. Elas têm muito retículo rugoso, muito complexo de Golgi, e aí ocorre essa função. Então a gente tem variedade ou tipo de tecido epitelial. Tecido epitelial, 2 variedades, de revestimento e glandular ou secretor. Tecido conjuntivo, conjuntar significa continuar, dar continuidade. Ele vai dar continuidade, suporte, vai fazer sustentação e ele tem uma variedade muito grande. Tecido propriamente dito pode ser subdividido em frouxo e denso. E o tecido conjuntivo de propriedade especial. Aqui vai entrar o cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético, que vai produzir o sangue, e o tecido adiposo. Então, tecido adiposo, hematopoético, cartilaginoso, ósseo, são variedades de tecido conjuntivo. Entrariam aqui nesse grupo de tecido conjuntivo especial, tá me entendendo? Eu posso pegar um grupo de tecido, são só 4, mas eu tenho subdivisões, e essas subdivisões
vão ter especificidades. A gente vai trabalhar aqui no canal todas essas especificidades, todas essas variedades. Aqui é só uma introdução geral para você começar a pensar em histologia humana. Tecido muscular. Tecido muscular vai estar associado a movimento. Seja movimento voluntário, seja movimento involuntário. É movimento. Músculo associado a movimento. Temos um músculo chamado de liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Esse último, o mais abundante. Bíceps, tríceps, peitoral maior, menor, reto abdominal. Mais de 600 músculos estriados esqueléticos que compõem o nosso corpinho. Então é o mais abundante dos três, mas músculo estará associado a movimento. A forma das células, o alongamento, as características específicas, todas para essa geração de movimento. Alguns movimentos são voluntários, outros involuntários. Óbvio que quando você faz esse movimento, você pensa na sua capacidade de locomoção, no movimento de peristalse, de empurrar os alimentos, o movimento que o nosso coração está fazendo para bombear o sangue na circulação sanguínea. Então, tudo isso vai ser função de tecido muscular. Você vai ter agrupamentos celulares, matriz extracelular, adaptadas a desempenhar essa função maravilhosa. E o tecido nervoso, que não tem aí subdivisão ou variedade. Que, como eu falei anteriormente, para alguns autores eles não apresentam essa matriz extracelular. Mas isso é meio questionável, porque entre as células vão ter líquidos, substâncias, muitas informações se difundem ali, e aí a gente vai ter o tecido nervoso, basicamente formado por neurônios, gliócitos ou células da glia, que vão coordenar funções, que vão trabalhar permitindo funções específicas. Controle das nossas atividades. Geralmente a gente vai pensar no nosso encéfalo. Nosso encéfalo está dentro da caixa craniana, medula espinal, os nervos, tudo isso aí sendo composto por tecido nervoso. E esse tecido nervoso, obviamente, desempenhando esse papel com os neurônios e as células da glia, de executar controles, sejam controles voluntários ou controles involuntários, ou seja, controles que dependem da nossa consciência, voluntários. Involuntários não dependem da nossa consciência, mas esse tecido nervoso adaptado a essas funções especiais. Então, pensando em histologia, é a parte da biologia que estuda os tecidos. O tecido é um agrupamento de células e entre elas várias substâncias que compõem a sua matriz extracelular, produzidas pelas próprias células. Então eu quero que você pense aqui nas células e entre elas a matriz. Por mais complexo que o corpo humano seja, nós teremos 4 tecidos humanos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Eles vão se diferenciar pelo tipo de célula, formato, composição, abundância da matriz e vão desempenhar funções específicas. Dentro dos tecidos eu posso ter as subdivisões, variedades ou tipos. Então, tecido epitelial, de revestimento e glandular ou secretor. Tecido conjuntivo, propriamente dito, frouxo, denso. Tecido conjuntivo especial, cartilaginoso, ósseo, adiposo, hematopoético que produz o sangue. E tecido muscular, com variedades, liso, estriado cardíaco, estriado esquelético. No tecido nervoso, a gente não vê essas variedades. Mas eu convido você para continuar no nosso canal. Nas próximas aulas, vamos trabalhar especificamente cada grupo de tecidos e as suas variedades e os seus detalhes importantes. Eu espero que você tenha me entendido. Se tiver dúvida, manda, o sócio te responde você. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você. Abraço e bons estudos!